conhecer a técnica CRISPR-Cas9, a promessa de revolução terapêutica versus as ameaças do aperfeiçoamento genético. Eu sou Sandilara Barros Muniz Alexandre, discente do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde na Universidade Federal do Sul da Bahia, Campo Jorge Amado, e estou estudando agora o componente de bioética lecionado pela professora Gabriela Andrade da Silva. Então, como será o nosso seminário? Ele vai ser desenvolvido em alguns momentos, a saber, primeiramente a introdução, onde nós vamos abordar alguns conceitos básicos a respeito dessa técnica. Depois, abordaremos a promessa de revolução terapêutica oferecida por ela, o aperfeiçoamento genético humano, que é uma das ameaças de utilização indevida dessa técnica, e se os benefícios compensam os riscos com base nos conceitos de bioética abordados no componente. Terminaremos então com as minhas considerações finais, com base em algumas reflexões que eu fiz durante a elaboração desse seminário. Iniciando então, primeiramente a gente precisa saber o que é CRISPR-Cas9. CRISPR é uma sigla que resume uma expressão em inglês que, traduzida para o português, significa conjunto de repetições palindrômicas regularmente espaçadas. O que é isso? CRISPR é exatamente o que está ilustrado aqui na imagem abaixo nesse seminário. Esse conjunto todo, essa fita inteira aqui representada, é uma CRISPR. Eu vou abordar com vocês exatamente como ela é constituída um pouco mais adiante no próximo slide. Então, é um mecanismo de defesa realizado pela bactéria. Começou a ser estudado ali por volta de 1980, mas ele só começou a ser visto como uma possibilidade de uso para engenharia genética e edição genética 2 décadas depois. A bactéria, quando ela é infectada por um vírus, ela desenvolve um sistema de defesa, um mecanismo de defesa que ela retém em si, nesse CRISPR, que é o lugar específico da bactéria onde ela faz isso, um fragmento do DNA do vírus para que, quando ela for reinfectada pelo mesmo vírus ou um vírus semelhante, ela possa reagir a ele e inativar a infecção realizada. O que é, portanto, a Cas9? A Cas9, ela é uma proteína, uma nuclease, utilizada por esse sistema de CRISPR para a inativação desse vírus, Aqui nessa imagem disforme azul, é exatamente a Cas9 preparada para atacar um invasor. Então, primeiramente, a gente tem que entender como é constituído o sistema CRISPR. A gente tem aqui o locus de CRISPR nessa imagem, que vai ser constituído por proteínas Cas, que são proteínas que vão estar envolvidas nesse processo, a Cas9, que vai ser a nuclease, que vai atacar o invasor, e a Cas1 e a Cas2, que vão estar envolvidas na primeira infecção, quando elas forem desenvolver aí essa imunidade da bactéria, essa reserva. E a gente vai ter as sequências repetidas idênticas, que vão ser o quê? Esses fragmentos, justamente, que vão ser recolhidos pela Cas1 e a Cas2 e vão ser incorporados pela bactéria ali e guardados para serem utilizados depois. Então, a gente precisa saber como é que acontece a ativação, Como é que acontece esse procedimento dentro da bactéria. A gente tem aqui nesse esqueminha a ilustração da primeira infecção viral até a segunda infecção, quando a bactéria ela consegue reagir. Então, na primeira infecção viral, a gente tem aqui o bacteriófago injetando o seu DNA dentro da bactéria. E aí a gente vai ter a ativação da Cas1 e Cas2, que vão realizar a clivagem desse DNA e vão levar um fragmento desse DNA viral e vão juntar ele lá no sistema CRISPR, onde ele vai ficar lá guardadinho esperando a próxima infecção viral. Quando esse novo vírus aparecer, tentando reinfectar essa bactéria, esse DNA, esse fragmento de DNA vai ser processado e transformado em um sinalizador, que vai ser acoplado na Cas9, e a Cas9 vai utilizar esse sinalizador para saber exatamente o ponto específico, o agente específico que ela tem que atacar. Portanto, ela vai pegar esse sinalizadorzinho e vai lá diretamente no DNA, infectante desse novo vírus que está lá tentando prejudicar a bactéria e vai realizar a clivagem desse DNA inteiro, ou seja, vai picotar praticamente o DNA viral e vai cancelar, portanto, a infecção da bactéria, realizando assim um processo de imunidade dessa célula. Descobriu-se que a gente poderia pegar esse sistema de produção de cRNA e realizar ele artificialmente com a sequência genética específica que nós pretendíamos retirar ou inativar
de um gene humano ou animal ou de plantas. Então, nós pegamos uma proteína Cas9 exógena, acoplamos o sinalizador que nós desejamos interferir no gene. A Cas9 ela vai entrar lá na célula alvo e vai procurar essa parte específica que foi colocada no sinalizador. Quando ela achar essa parte específica, ela vai realizar a clivagem da mesma forma que ela realiza no DNA viral quando acontece essa infecção na bactéria. O problema é que, geralmente, o que acontece é que a própria célula ela realiza a restauração dessa clivagem que foi realizada. E aí nós temos alguns probleminhas que eu vou abordar mais adiante. Mas foi assim que foi descoberto que a gente poderia utilizar na edição genética. Aí a gente tem um históricozinho dessa utilização, que é a guerra de patentes que foi realizada com a descoberta dessa possibilidade, né? Primeiramente, a gente teve a solicitação de patente por Jennifer Doudna, que é uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, em 2012, e no mesmo ano a gente também teve a tentativa de patentear por Feng Zhang, que era um biólogo, pesquisador do Instituto Broad, associado da Universidade Harvard e o MIT. O que aconteceu foi que em 2014, depois de muito processo, a patente de experimentos de edição genética em humanos, com o uso dessa técnica, foi concedida a Zhang. E um ponto interessante da gente saber é que a estimativa que foi feita pela FAPESP em 2018 foi que, no ano de 2022, essa edição genética realizada por essa técnica poderia chegar a uma estimativa de lucro para as empresas de aproximadamente 6,28 bilhões de dólares. Indo para a nossa segunda parte do seminário, como é que a gente pode utilizar essa técnica para a revolução terapêutica, né? Prometida. Bom, algumas descobertas que a gente já teve, pelo menos até o momento em que foi realizado esse seminário, foi, primeiramente, a produção de pâncreas humano em suínos. Foi a técnica que deu certo, conseguimos produzir pâncreas externo para transplante. A cura da hemofilia B em camundongos foi uma técnica também realizada em 2016 e que obteve sucesso. Edição de RNA em mamíferos foi uma técnica que foi descoberta que possibilita a edição de RNA, no caso, e sendo utilizada em humanos, ela possibilita aí uma vasta gama de terapêuticas mais específicas e efetivas. Nós também tivemos a correção da distrofia muscular de Duchenne em camundongos, que é uma utilização muito benéfica, no caso, por exemplo, porque ela afeta 1 em cada 5.000 homens recém-nascidos, né? A desativação do gene que codifica a PD1 em paciente com câncer de pulmão, a cura da cardiomiopatia hipertrófica em embriões humanos, a cura do HIV em animais, que também foi realizado no ano de 2017, e o tratamento de diabetes em camundongos, que também obteve êxito, em 4 meses conseguiu-se reverter a resistência à insulina, e a correção da mutação da doença granulomatosa crônica. Também foi uma descoberta, né, que obteve êxito. Portanto, diante dessas pesquisas que obtiveram êxito, a gente tem algumas expectativas terapêuticas futuras, né? A gente tem aqui a possibilidade de um tratamento efetivo para o câncer, devido à possibilidade, né, de inativação do gene que codifica a PD1, o que possibilita ao sistema imunológico ter uma reação mais adequada, mais eficiente e, de fato, conseguir combater células cancerígenas, a cura do HIV, já que ela já foi realizada em outros animais, a produção de órgãos humanos para transplante, que é um ponto polêmico, mas é uma promessa, tratamento efetivo para o mal de Huntington, pela técnica de edição do RNA humano, fim das doenças causadas por vírus de RNA, também pela mesma técnica de edição de RNA, e cura da doença granulomatosa crônica, devido à experiência exitosa, que nós já tivemos anteriormente, a cura do diabetes, sendo a técnica dos camundongos aplicados para humanos, e a cura da distrofia muscular de Duchenne, que seria um benefício muito grande para esses homens, né, que nascem com essa doença genética. Então, a gente entra no ponto mais polêmico do nosso seminário, que é o aperfeiçoamento genético humano. Bom, relembrando aqui um pouquinho, todo mundo deve ter conhecimento a respeito disso. A gente sabe que a ficção ela retrata muito essas modificações, né, esses aperfeiçoamentos genéticos, relatando principalmente a partir da Segunda Guerra,
que foi o período que a gente teve o desenvolvimento maciço de novas tecnologias, de novas tentativas de se impor sobre o inimigo aí entre os países que estavam na guerra. E nessa tecnologia foi abordado muito sobre a tentativa de criar soldados sobre-humanos, dar a esses soldados, a esses combatentes, uma capacidade além dos limites humanos para conseguir vencer a guerra. Então, essas técnicas elas seriam realizadas mais na Alemanha e nos Estados Unidos, e a gente tem a representação fictícia desses resultados aqui pela figura do Capitão América, pela figura do Wolverine, pela capacidade de autocura, né? E a força do Hulk. Eu quero que vocês se lembrem muito bem disso, porque eu vou abordar isso mais aprofundadamente. Então, uma dessas finalidades de aperfeiçoamento genético humano entraria aí na seara da produção de superatletas. Imagine vários Usain Bolts geneticamente modificados concorrendo por um país específico. O país que obtiver isso, ele consegue muito provavelmente muitos mais títulos, não é verdade? Além desses superatletas, a gente não teria apenas habilidades, né, de correr, resistência física para superatletas. Nós teríamos também, possivelmente, super músicos, por exemplo, já que as habilidades elas todas poderiam ser melhoradas, ou pelo menos a maioria delas poderia ser melhorada. A gente também tem, e esse é um ponto assim que a gente vai aprofundar mais, a tentativa de criação de super soldados. Por quê? Porque isso é uma realidade, apesar de parecer muito ficção, tá? Por ser retratada nos filmes, mas ela é uma tentativa real que está sendo elaborada pela DARPA dos Estados Unidos, que é a principal agência de defesa dos Estados Unidos, foi criada ali em 1958 e recentemente no ano 2016-2017 ela criou um projeto em extensão de sua rede para a experiência, né, genética, visando criar super soldados. Ela não diz exatamente que seriam super soldados, mas as características são de um. Por quê? Porque se pretende que esses soldados eles sejam autossustentáveis, ou seja, eles tenham necessidade limitada de comer, ou seja, eles não precisam mais ser alimentados com tanta frequência, que é um gasto, né, durante a guerra, é um envio de suprimentos, então não teria tanta necessidade disso. Capacidade de autocura, relembrem aí o Wolverine. A gente tem a super força, que aí a gente pode lembrar um pouquinho da questão do Hulk, que também é uma expectativa a ser desenvolvida. Imunidade a doenças virais, como o Ebola, né, que também entraria um pouquinho nessa questão da autocura. E a união corpo-máquina, que é uma possibilidade a ser realizada. Por quê? Porque a intenção de todo experimento é extrapolar, extinguir todos os limites físicos que são impostos pelo corpo humano. Então, nós teríamos aí vários Capitões Américas com a autocura do Wolverine e a força do Hulk. Imaginem aí um exército desses soldados. O que poderia ser feito no mundo por causa disso, não é? A gente também tem a ideia, né, na verdade, de terem bebês projetados. O que seriam esses bebês projetados? Seriam bebês criados in vitro, né? Que, no caso, eles seriam uma possibilidade de escolha, dariam a escolha aos pais de escolherem todas as características físicas deles e eles nasceriam imunes a doenças. Então, assim, qual é a polêmica por trás disso? É que há a possibilidade, no caso de retorno, né, de criação, retorno dos padrões físicos. Nesse caso, que aí a gente retoma a ideia de racismo. A gente já passou por isso na humanidade, onde a gente tinha características a serem seguidas, né? Características ideais que não respeitavam a diversidade, e a gente tem a possibilidade de retorno disso. E a gente também tem a neoeugenia com a seleção genética artificial, ou seja, aquelas características que antes eram selecionadas naturalmente, foram anos, bilhões de anos, né? Milhões de anos de evolução aí, para conseguirmos ter essa seleção natural na humanidade, agora ela seria feita geneticamente, in vitro, pelos próprios pais. Eu trouxe para vocês essa imagem aqui, que eu achei muito interessante, que é da revista Super Interessante. Foi realmente divulgado no ano de 2012, essa capa. Se vocês não conseguirem ler o que está escrito nela, eu coloquei aqui no slide, que é: eles serão projetados por cientistas, terão imunidade contra doenças e a aparência que os pais escolherem.
Conheça os bebês de laboratório, porque um dia você vai ter um. E eles já começaram a nascer. Como fazer um super bebê? Isso é uma possibilidade agora com a evolução da técnica CRISPR-Cas9, já que a gente consegue realizar modificações específicas a um custo muito baixo de aproximadamente $50. Então, a gente tem aqui a nossa próxima ponto de discussão, que é se os benefícios compensam os riscos, né? Afinal de contas, nós temos a promessa de uma revolução terapêutica, mas também temos os riscos envolvidos de aperfeiçoamento genético e a inexatidão da terapêutica. Observando pelo lado da bioética da pesquisa, vale a pena a gente retomar o conceito da dignidade humana, não é verdade? A tentativa, a obrigação de realizar uma dignidade humana. Será se realmente nós estamos proporcionando uma dignidade humana nessa pesquisa que está sendo realizada com essa técnica de CRISPR-Cas9? Por quê? Porque vocês se lembram que eu falei que a Cas9, na edição genética, ela vai chegar lá e vai cortar o DNA, certo? Inativar uma parte do gene dele e retirar de lá, simplesmente, e a célula que vai se virar aí para reconstituir essa parte que foi perdida. Então, a gente tem a possibilidade de mosaicismos, porque não tem uma previsão, não se sabe exatamente quais são as consequências que acontecem com isso. Então, as pessoas elas podem desenvolver várias outras doenças por causa da inativação de um gene que pode ser restituído de forma errada pela própria célula. E, além disso, a gente também tem que lembrar que a gente tem uma restrição da finalidade terapêutica. As pesquisas só podem ser voltadas para a finalidade terapêutica, então é totalmente contra a bioética a utilização dessa técnica CRISPR-Cas9 para o aperfeiçoamento humano. Mas nós sabemos que nem tudo que é proibido realmente não acontece. Então, a partir do ponto da bioética utilitarista, a ideia é proporcionar o máximo de bem-estar para o máximo de pessoas. Então, a gente tem que pensar, cabe a gente refletir, quem será que vai constituir esse máximo de pessoas privilegiadas por essas técnicas, sejam elas terapêuticas ou sejam elas pelo uso indevido para aperfeiçoamento genético, não é? A gente sabe que por mais que ela seja uma técnica barata, quando tudo que chega aqui no Brasil chega mais caro e a gente também não tem como prever se realmente ela vai ficar acessível para os países periféricos, para os países como o Brasil, não é verdade? Então, quais vão ser as consequências disso também, já que pela bioética utilitarista a gente tem que priorizar as consequências, né? A gente não sabe quais são as consequências dessa edição genética como um todo, nem em relação à terapêutica e nem em relação à possibilidade, no caso, de usar erroneamente para aperfeiçoamento genético. Então, a partir da bioética principialista, a gente também tem que observar: a beneficência está sendo garantida? Se a gente utilizar essa técnica para realizar procedimentos terapêuticos específicos, a gente realmente está garantindo a beneficência? Não, porque não tem garantia de efetivação, dessa finalidade terapêutica. A gente não tem como comprovar que isso vai dar certo. Na maioria das vezes dá errado. Então a gente não tem como garantir que isso vai ser feito. A não maleficência, ela também vai pesar contra essa imprevisibilidade das consequências. Como é que você pode dizer que você não está gerando mal-estar no paciente, que você não está causando mal nele, se estudos apontam que há probabilidade de formar mosaicismos nesse DNA que foi editado, e também foi publicado recentemente um estudo que aborda a possibilidade de uma célula humana que teve seu gene editado, ela desenvolver mais tumores. Ela tem uma probabilidade de desenvolver mais tumores. Então, a gente não tem como prever. Você tem como causar maleficência. E a gente também tem que abordar se isso se trata de realmente uma autonomia ou se trata de um privilégio o acesso a isso. Porque a gente sabe que, devido à desigualdade social, nem todo mundo tem condições econômicas. $50, afinal de contas, quando é convertido para reais, fica um pouco salgado o preço. Então a gente sabe que tem gente que sobrevive com menos de meio salário mínimo no Brasil hoje em dia. Tem gente nos Estados Unidos que sobrevive todos os dias com $1, $2, a gente sabe disso. Então, quem realmente vai ter acesso a isso? É todo mundo? Todo mundo vai ter esse acesso? Todo mundo vai ter essa autonomia? Ou, na verdade, está se tratando de um privilégio?
E onde fica a justiça, já que a ideia é que todo mundo tenha acesso a todos os benefícios, né? Todas as terapêuticas sejam de acesso para todo mundo. Nem todo mundo vai ter acesso a isso. A gente sabe que a gente está em um país que a gente não tem garantia nem mesmo dos nossos direitos básicos. Então, a partir do ponto de vista da bioética e intervenção, a gente traz à tona justamente esse ponto que eu já estava abordando ao longo do seminário, sobre o Brasil ser um país periférico. E a gente tem problemas persistentes, como todo país periférico, de luta ainda por condições básicas de sobrevivência devido à desigualdade social que a gente vivencia no nosso país, histórica, de saúde, de acesso à saúde, portanto a tratamentos ainda, e de renda. Nós temos uma desigualdade muito grande, estrutural, perpassada ao longo dos anos, que não vai permitir que todo mundo tenha acesso. E aí a gente cai no questionamento da bioética de intervenção de teremos, de fato, justiça e equidade no acesso aos tratamentos e as melhorias, e aí cabe umas aspas bem grandes em relação a essas melhorias, porque a gente sabe que se um tratamento desse ele chega, ele não vai ter acesso. A gente está em um país que a gente não tem acesso a questões básicas de saúde. Então a gente cai também nessa questão do aumento, no caso da hegemonia desses países centrais também, sobre os países periféricos. Já que, supomos que dá certo esse experimento em relação aos super soldados. Os super soldados não vão ser brasileiros, não vão ser os países periféricos, vão ser os países centrais, vão ser os países que estão diretamente envolvidos com essas experiências, que já são os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, como no caso da China, né? E como é que a gente vai pegar isso e dizer que isso não pode ser usado para o mal? Claro que pode ser usado para o mal. A gente não sabe de nada. Ditaduras podem ser instauradas e países periféricos podem ser ainda mais explorados com o uso, né, desse novo recurso militar. E na bioética da proteção, cabe a gente pensar, nós estamos protegendo os vulneráveis? Com esse desenvolvimento, nós estamos realmente protegendo os vulneráveis? Vamos lembrar um pouquinho daquela possibilidade de neoeugenia e seleção genética artificial. Nós estamos protegendo as pessoas que não vão ter acesso a isso? Não estamos, não é? Nós poderíamos garantir, no caso, uma proteção a esses vulneráveis? Não. Supomos que, por exemplo, vamos retornar um pouquinho no caso dos soldados. O Estado seria a pessoa a proteger os vulneráveis. Mas se o Estado tiver uma força maior, opressora da própria população, como é que a gente pode garantir a proteção da população? Se o próprio Estado que deveria proteger, muito provavelmente vai ser o primeiro a oprimir. Não temos como proteger os vulneráveis. Então, nós estamos compensando os riscos? Para concluir, então, as nossas considerações finais, a gente sabe, retomando um pouquinho, sobre a bioética, da bioética só permitir a pesquisa em humanos quando se tratar de finalidade terapêutica. A ONU e a Unesco já se posicionaram contra a utilização dessa técnica para melhoramento genético e ela só pode ser utilizada para tentativas de tratamento de doenças para as quais nós não temos um tratamento efetivo e não temos cura. Então, o que nós devemos fazer, né, para conseguir aí conciliar os benefícios dessa técnica com os riscos? Primeiramente, nós temos que aumentar a vigilância em cima dessa técnica, já que, por ela ser barata, ela pode ser facilmente adquirida por outras pessoas e realizada de forma clandestina, de forma ilegal, não é verdade? A gente também tem a necessidade de ponderar esses benefícios e os riscos que os benefícios do próprio tratamento vão oferecer ao paciente, já que a gente ainda tem uma imprevisibilidade em relação a isso. E lembrar de jamais utilizar essa técnica para melhoramento, porque fere todos os princípios de bioética, além da aplicação incisiva das normas e da vigilância se elas realmente estão sendo cumpridas. É isso. O seminário de hoje a gente trabalhou linhas gerais, né, sobre essas perspectivas dessa temática. É um tema muito complexo, é um tema muito polêmico, que cabe ainda várias discussões aprofundadas, até porque a gente conhece pouco a respeito dessa técnica de CRISPR-Cas9. Ainda está em desenvolvimento. É mais um ponto para a gente pensar e pesquisar depois para conhecer um pouco mais. É isso. Obrigada pela atenção de vocês.